senhor João Lourenço anda perdido no espaço e no tempo. A FLEC não representa nenhum perigo para o território angolano e, em particular, para o território de Cabinda. Quem é o presidente que faz isso? Eu sou o Filomão Fute, estamos aqui com o nosso convidado político, o Padre Félix Kubola, que vai falar sobre o pronunciamento de João Lourenço por um canal francês. Senhor Padre, o Presidente da República, João Lourenço, disse que a FLEC não representa nenhum perigo para Angola e Cabinda em si. Parece que o senhor João Lourenço anda perdido no espaço e no tempo. Primeiro. Em seguida, como ele o tivera dito pessoalmente, que alusivamente à situação de Angola, dizia que o Boeing angolano entrou numa turbulência. Não sei se o Boeing que Angola vai conseguir aterrar com o piloto do senhor João Lourenço, porque sinceramente, uma pessoa que consegue dizer que os buracos são admiráveis para os nossos turistas e que a poeira e a lama é bom para os nossos turistas, então penso que essa pessoa anda mesmo perdida, muito perdida. No que tange a questão da FLEC, eu queria perguntar ao senhor João Lourenço por que as nossas matas e as nossas planícies estão persemeadas de tanta tropa com armamento, e depois, como é que pensavam meter mecanismos audiovisuais para poder controlar os movimentos da FLEC, se isso não apresenta nenhuma ameaça? Portanto, eu não sei se ele está mesmo bem na sua posição como pessoa e como presidente, e até indago-me se ele não perdeu por aventura os mecanismos do ministro da Defesa. Porque o que prova que a ameaça da FLEC é mesmo evidente, nós assistimos, depois da paz assinada em Angola, que ainda temos em Cabinda movimentações do ministro da Defesa que vem cá fazer a experiência da segurança. Por que não faz em Benguela, no Lubango, no Uambo, e vem fazer em Cabinda? O que provoca isto? Por que nós temos tanta tropa em Cabinda e armada até os dentes, se a FLEC não ameaça para Angola? Portanto, a questão é esta que eu coloco para ele. Portanto, eu digo que ele não deve estar bem. Então, para a FLEC representar uma ameaça para Angola ou para Cabinda em si, a FLEC tem que atacar as instalações elétricas e o próprio campo petrolífero de Malongo. Eu penso que, se nós fizermos alusão àquilo que acontecia quando as tropas da UNITA, a FALA, estavam a combater com as tropas das FAPLAs, os mesmos, e inclusive ele como ministro da Defesa, dizia que a sabotagem das FALA era uma sabotagem que prejudicava o povo. Agora, hoje ele quer que a FLEC vai atacar essas instalações onde vivem tantos civis que querem ganhar a sua vida. Será que é isso que ele quer? Eu só digo, se a FLEC não apresentasse uma ameaça, não teríamos tanta tropa na província de Cabinda. Não teríamos esse plano de montar aparelhos de controlar movimentos, sons e vídeos nas nossas fronteiras. Senhor Padre, eu acho que o João Lourenço quis dizer que a FLEC só ataca nas matas e não aqui no centro da cidade, onde representa um perigo. Atacar na cidade que apresenta um perigo e atacar lá não morrem pessoas? A questão fundamental é que a guerra mata pessoas. E nós compreendemos, acompanhamos que tropas morrem ainda em Cabinda, quando se fala de paz em Angola. Portanto, Cabinda tem alguma ameaça a apresentar, por isso as tropas morrem. Enquanto Angola já não tem tropas que morrem nos combates. Portanto, a ameaça fundamental, e a FLEC sabe bem fazer isto, é aquela que consiste em atacar os objetivos militares e não civis. Desde 76 e lá para cá, a FLEC já até a data presente não consegue recuperar pelo menos um município, uma província, uma comuna ou a província em si de Cabinda, constante a luta que ele tem vindo a desempenhar.
A questão que se coloca, quando o MPLA estava a lutar com os portugueses, ocupavam o quê? Ocupavam o quê? E como é que vocês querem que a FLEC venha ocupar para mostrar que ele apresenta uma ameaça? A ameaça fundamental é esta. Temos ainda pessoas a morrerem em Cabinda por causa da guerra. E é uma guerra que se transformou em guerrilha. E a guerrilha, sim. Agora, não é preciso que o povo de Cabinda venha a pagar ainda mais com perdas avultosas de pessoas humanas, quando nós sabemos a situação que estamos a viver, mesmo sem guerra, morremos. Então a FLEC pensa que optou por uma outra maneira, uma outra dinâmica, para mostrar e demonstrar que ele apresenta uma ameaça em Cabinda. Senhor Padre, a independência não se conquista, mas arranca-se. A FLEC deveria fazer isso. Se chegasse na cidade, não, seria uma outra história. Eu não concordo. Não concordo. Então, senhor Padre, não concorda que a FLEC vem fazer ações na cidade? Não, eu não concordo desta maneira. Toda a guerra... E como é que vão negociar? Não, calma aí. Toda guerra tem opções. E penso que a FLEC optou pela guerrilha. E essa guerrilha, para quem é formado na tropa, sabe que a guerrilha não é para ocupar isto, aquilo, é para mostrar a pressão e a sua presença nos atos fundamentais. E escolhendo alvos que são militares. Como é que vocês podem negociar com Angola se não tem algo palpável na mão, ou um território conquistar um município, uma comuna, conquistar, que pode forçar Angola a negociar com os cabindas? O que é que fez com que os portugueses negociassem com o MPLA? Ocupou o quê? Aqui é uma questão de razão e de direito. Não é necessário fazer pressão. É uma questão de razão e de direito. Portanto, eu acredito fundamentalmente que os responsáveis militares da FLEC têm opções. Por isso, comportam-se assim. E também penso que poupa vidas humanas fazendo isso dessa maneira. Portanto, nós não podemos comparar o incomparável, porque também o MPLA, quando lutou pela questão da autodeterminação de Angola, não ocupou, no tempo do governo português, não ocupou espaços que se serviam para ele. Mas também optou pela guerrilha. A guerrilha traz a autodeterminação? Não, não é a guerrilha que traz a autodeterminação. O que traz a autodeterminação é a questão de direito e de justiça. Cabinda não é Angola. É uma questão fundamental que nós devemos saber. E pactando por isto, a diplomacia também tem um papel importante, porque devemos poupar vidas. A guerra só ceifa vidas. O que nós estamos ainda a notar durante 50 anos, o que vai fazer forçar a Angola a negociar, se haja FLEC fazer ações na cidade. Então, senhor Padre, se que haja ações na cidade ou no centro de Mucuzá ou Necuto, vai obrigar a movimentação em si do governo angolano querer negociar com a FLEC. Da maneira que foi a FLEC renovada capturando os portugueses do LPF e o americano, que obrigou o governo angolano a negociar com a FLEC renovada. Não, penso que nós devemos ter consciência do que é a guerra da justiça. Em Cabinda nós fazemos uma guerra justa, que nos impõe o governo angolano, por causa da questão do direito e da autodeterminação do povo de Cabinda, e sabemos fundamentalmente que Cabinda nunca foi Angola e nunca será. Primeiro ponto. Segundo ponto é este. Eu volto a colocar a mesma pergunta. Qual é o espaço na guerrilha que os angolanos conquistaram, ocuparam, para obrigassem os portugueses a negociar? Não houve. Uma questão de justiça e de direito. E eu continuo a pautar. Mas, fundamentalmente, a FLEC apresenta uma ameaça. A ameaça é esta. Temos tanta tropa na província de Cabinda. Temos tanto armamento na província de Cabinda, quando dizem que Cabinda é Angola e que Angola está em paz. Por que temos tanta tropa? 2. Por que o governo angolano preferiu fazer aliança com o governo da RDC e com o governo da República do Congo-Brazzaville para cortar a base de recuo da FLEC se não fosse uma ameaça? Quanto o governo angolano perde em negociações para este caso de Cabinda. Isto fundamentalmente demonstra que a FLEC sempre foi uma ameaça. Último ponto. Quando a FLEC veio atacar o município sede no Tambozins,
foi real ou não foi real. Mas o fundamental, o que a mim me encanta, é que o mesmo senhor João Lourenço, que dizia que a FLEC não existe, que não há guerra em Cabinda, agora afirma e confirma que a FLEC existe ao dizer que a FLEC não representa uma ameaça. E, por facto, reconhece que a FLEC existe e é uma ameaça, por isso nós temos o que temos aqui. E depois temos visto que o ministro da Defesa vem a fazer a experiência da segurança em Cabinda, o que demonstra que existe uma ameaça. Então, é só isto. Agora, é o senhor João Lourenço que nem sabe pegar este lado daquele lado, porque já anda perdido. E veja só como é que terminou o senhor campeão da paz para a resolução do conflito na RDC. Como é que ficou? Resolveu o quê? E porque demonstra que ele nem consegue controlar. E os rebeldes disseram, se ele não consegue acabar com o punhado da FLEC, como é que ele vai mandar tropas na RDC? Portanto, nós vimos que existe uma ameaça fundamental. E esta ameaça fundamental reside na província de Cabinda e não em Angola. Agora, se o senhor João Lourenço quer uma guerra da FLEC até Angola, penso que poderá chegar até lá. Temos Cabindas que estão nas Forças Armadas angolanas e que têm noção que Cabinda não é Angola. E isso também existiu no tempo colonial, de angolanos que estavam dentro das forças portuguesas, que também tomaram consciência da sua autodeterminação. Mas o senhor João Lourenço se acautela quando diz isso, porque reconhece, ou mais importante, reconhece que a FLEC existe. Ao reconhecer, também mostra que manda as forças aqui, reconhece que manda construir nas fronteiras detector de vídeo para esta questão que se realça com a segurança de Angola. E isto mostra muito bem qual é o investimento que tem feito para tentar abafar, mas mesmo assim o confirma ele mesmo. O mais importante para mim é isto. Os Cabindas aceitariam, ou a FLEC os Cabindas em si, no seu todo, aceitariam o apoio do movimento M23 para a libertação de Cabinda? Bom, estes são acordos fundamentais das pessoas que dirigem as Forças Armadas. Eu não posso me substituir a eles. Eles é que conhecem a importância, a necessidade e a possibilidade de o fazer. Mas o senhor padre, aceitariam? Caso ele venha apoiar, os Cabindas aceitariam no seu todo? Mas se nós queremos uma autodeterminação, se alguém nos estica uma mão para auxiliar, por que não? Aceitariam? Por que não? De M23? Por que não? Então, qual é a mensagem que deixa para o líder do M23? Não, eu não sou responsável das Forças Armadas de Cabinda. Não, na qualidade de povo. Na qualidade de povo. Agora, no que tange uma mão auxiliadora, venha de onde vier, para auxiliar os Cabindas a sua autodeterminação, a sua libertação, será sempre uma bem-vinda. Portanto, é isto. Mas o M23 não é um movimento de Cabinda nem de Angola. É um movimento de um outro país que sabe por que está a lutar e por que não está a lutar. Nós temos um problema fundamental da nossa autodeterminação como povo. E nisto cabe a diplomacia, cabe às Forças Armadas da FLEC ter esses contactos e ver as possibilidades que nos oferecem para isto. E outra questão, qual é a mensagem que deixa concernente à nova juventude no engajamento desta luta para a autodeterminação? Eu penso que nós, cada vez mais, os jovens de Cabinda estão a tomar consciência, fundamentalmente, que nós somos angolanos. E isso é já um ponto de partida importantíssimo. E isto, sabe-se que esta cultura vai de geração em geração, e isto dá-nos um grande prazer, sabendo que a juventude vai preparando-se para tomar o relevo da questão da nossa autodeterminação de Cabinda. E eu apelo à juventude a não integrabilidade, sabendo que Cabinda nunca será e nunca foi Angola. E tomarmos a responsabilidade. Toda libertação requer sacrifício. Requer sacrifício. E é isso. O maior sacrifício que nós podemos dar é
a nossa própria vida para a libertação das gerações vindouras. Em Luanda já tem uma comunidade dos cabindas. Tanto no Ambo já tem uma comunidade dos cabindas. Qual é a mensagem que deixa para outras províncias e outros países que ainda não têm comunidade dos cabindas? Não é uma mensagem que eu deixo. Eu só deixo a mensagem aos cabindas, da consciência que devemos ter hoje, amanhã e sempre, que nós precisamos de pessoas que se engajam para a nossa autodeterminação, a todo custo. E esse sacrifício é nosso todo. Onde estivermos, nós devemos ser e devemos tomar consciência que somos pessoas, que somos embaixadores da nossa justa causa da autodeterminação. O que falta a diplomacia de Cabinda? Não entendi Durante bem. os 50 anos, o que é que nós já alcançamos? É preciso compreender uma coisa, que nós não devemos ver grandes frutos, mas devemos partir dos pequenos passos da dados. diplomacia, no setor da diplomacia. O senhor João Lourenço foi negociar com o FCD porque se não tem qualquer ameaça para a nossa terra. E esta negociação pode não ter dado os frutos que queríamos, mas é já um ponto fundamental. Ponto número 2. A Constituição angolana, ao menos, reconhece tacitamente que Cabinda não é Angola. Por isso negociou. E agora pode-se falar publicamente da FLEC em qualquer espaço, sem que alguém seja incomodado por isso. Porque a FLEC foi reconhecido pelo próprio governo angolano em Namíbia. Por isso, esses passos que nós vamos dando pouco a pouco são relevantes. E do pequeno é que vem o grande. O Clemente Coelho escreveu na sua nota enviada à TV União que o problema de Cabinda, quer dizer, os padres, os pastores em si, não estão engajados na situação de Cabinda, na resolução da situação de Cabinda. Concernente às igrejas, a igreja evangélica, a igreja católica, não estão engajados na resolução pacífica da situação de Cabinda. Qual é o papel verdadeiro dos padres, pastores de Cabinda nessa luta, nessa terra que tão é nossa? Pronto, penso que é um erro tentar dizer isso. Ou então é um esquecimento da história. Do que tange os padres, nós sabemos que desde sempre, até no tempo colonial, desde sempre, os padres falaram da questão da autodeterminação do povo de Cabinda. 1. 2. Ultimamente, nós temos uma relíquia que pouco exploramos, o documento feito pelos padres. Não podemos deixar de falar. Exploramos pouco e até poucos conhecemos esse documento, mas é um documento que realça e exalta a questão da autodeterminação do povo de Cabinda. E devemos saber isto. Ignorando isto, ignoramos a própria nossa história. O senhor pode ter esse documento? Podemos ter esse documento. E muitos têm esse documento, mas não exploramos muito. Infelizmente. E isto é um erro nosso e da nossa parte. Para terminar em si, qual é o apelo que deixa aos padres, aos colegas padres e pastores concernente à situação de Cabinda? Que eles possam se envolver mais, para levarem mais a mensagem, porque tem pastores que falam diretamente com João Lourenço, excessivamente tem padres que falam diretamente com João Lourenço. Qual é a mensagem de engajamento que vai deixar esse seu padre concernente a essa situação? Não sei se há pastores, não sei se há padres de Cabinda que falam diretamente com João Lourenço no que tange a questão da autodeterminação do povo de Cabinda. Mas a minha participação em Gana deu-me a entender que existem pastores também que falam disto. O pastor Uá e também está o pastor Marcos esteve lá em Gana. E também devemos saber que na Holanda estiveram padres católicos quando nasce essa questão da autodeterminação de Cabinda, e o nosso bispo de feliz memória, Dom Paulino, muito fez também nessa casa. Agora, o que falta, penso que é uma coragem da parte de todos nós
levantarmos a voz e dizermos uma coisa de uma mesma voz. É isto. Mas também, quem está a falar aqui é um padre. Também temos este privilégio que haja pessoas que venham contribuir para o bem disto. Tivemos nossos padres no exílio, que também falaram. Portanto, nós temos várias etapas onde encontramos engajamento de sacerdotes, pastores, no que tange a questão da autodeterminação do povo de Cabinda. Mas nos falta é falarmos todos de uma mesma coisa e de uma mesma voz. Isso que nos falta, infelizmente. Mas o padre, quando pregava sobre a situação na igreja, como é que ele não se prega mais essa situação na igreja? Então, deste-me razão que os padres estão engajados. O ex-padre como fazia isso e os padres da atualidade não fazem por quê? E esse que está a falar é quem? Não, nós estamos referindo no culto religioso, na igreja. Não, calma, vamos distinguir as coisas. Vamos separar as coisas. Quando nós vamos na igreja, não é um lugar de comício político. É um lugar onde o santo povo de Deus, de todas as origens do mundo, se recolhem para ouvir a palavra de Deus e não um lugar político. Pode-se, obviamente, na atualização da palavra de Deus, quando aquilo é orientado nesse sentido, falar-se daquilo que é a injustiça que nós vivemos, sim, mas não é o lugar apropriado para isto. Sobre a energia pública em certos bairros, tantos apagões, por que, seu padre? Qual é a mensagem que deixa para o diretor da ENDE, o senhor governador, a Susana Abreu, Avelino Iebo, o administrador municipal e o diretor da ENDE? Por que tantos apagões? Se nós temos homens engajados nesse setor? Eu já escrevi sobre essa questão da água, energia e também da má governação. Mas, infelizmente, vamos ser realistas. Vamos ser realistas. Quer-se tapar o sol pela palma de mão. A Mana Susana, governadora de Cabinda, e os outros membros do governo de Cabinda não têm a capacidade financeira para fazerem qualquer coisa para Cabinda. Dinheiro não tem o emplá. Dilapidam tudo e elas estão mais aí para representarem o seu partido e não para a governação do povo. É o trabalho que eles fazem. É simplesmente para a expansão do partido do emplá. Coitado, podem ter a boa vontade, mas não se faz tudo com boa vontade, sem finanças. E nós sabemos muito bem que não há dinheiro em Angola. Dinheiro está sendo desviado, roubado, milhões e milhões e milhões. Estamos num partido de gatunice, mas só, coitadinhos, entraram nesse partido e exercem algum trabalho para o partido e receber algumas migalhas para a sobrevivência deles. Mas no que tange à governação, em Angola, em Cabinda, não há possibilidade de se governar. Sobre a empregabilidade, Sr. Padre. Idem. Por que temos tantos jovens no desemprego, enquanto temos de refinaria a ser construída, novo aeroporto a ser construído, e o próprio Malongo em si, que é nosso patrimônio, e estamos a ver muitos cabindas serem desempregados para na próxima semana, esta semana, muitos cabindas estarão em desemprego. Por isso devemos tomar consciência que enquanto a cabinda é nossa, nós é que devemos lutar por isto. Eu não entendo como é que a Constituição angolana nos outorga o direito de manifestação quando alguma coisa não está boa, mas nós temos tanto medo. É preciso não continuarmos a lamentar-se da nossa situação, mas é preciso assumirmos a nossa responsabilidade. É preciso tomarmos as coisas em mão. Quando havia, naquele tempo de Eduardo dos Santos, que muitos cabindas morriam na guerra no sul, quem é que parou com a rusga em Cabinda? É a manifestação das mulheres em Cabinda. E por que não podemos continuar a tomar decisões para que possa ser exprimida a nossa própria... Veja o que aconteceu no derrame do petróleo na nossa terra. Tudo é silencioso. Parece que o povo tem medo de enfrentar, de usar os mecanismos que nos dá a Constituição. Porque temos medo de morrer. Mas que marchamos ou não marchamos, morreremos. É preciso morrermos por uma coisa justa, que deixamos um legado para a nossa própria geração vindoura. E é assim que se liberta. A libertação de Angola
nos dizem, não é, que não é tanto com armas que aconteceu, é com katanas. A revolução começou com katanas, paus, pedras. E por que nós não podemos servir o mesmo exemplo que ele serviu ao colono? Ele também é colono. Portanto, o que nos falta a nós é essa determinação. O que nos falta a nós é termos coragem de começarmos a agir segundo a Constituição e segundo os mecanismos que a democracia nos oferece. É isso que eu penso. Quando nós vamos começar a agir, muita coisa vai mudar. E eu disse, dei um exemplo. Feliz ou infelizmente, na nossa torneira não jorou mais água turva como chá. Mas se jorasse, eu seria o primeiro a receber uma bala, porque levaria o balde de água turva àquela água versão. Mas nós temos medo e devemos sair do medo. Devemos absolutamente sair do medo. Ok, muito obrigado. Estivemos aqui com o Padre Félix Kubola, nosso analista político. A TV União em parceria com a Rádio Luz Americana. Eu sou o Filomão Fute.